Amigo, as ideologias filosóficas ensinam que quando você morre, tudo que você fez aqui cai no esquecimento, se apaga. Você passa para o outro lado e não se lembra de absolutamente nada. Esta narrativa é verdadeira? O que a Bíblia diz sobre isto? Chega aí para você aprender. Aqui nós estamos, filho de Deus, queridão. Lucas 16, versículo 19, a partir do versículo 19, a parábola do rico e de Lázaro. Isso aqui é uma obra maravilhosa, fenomenal. Eu vou ler e depois a gente vai conversar, e eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui nesta leitura, que aqui é a palavra de Deus. Essa palavra permanece para sempre. Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. O versículo 19 está dizendo que havia um homem rico, ou seja, nós não sabemos o nome dele, mas eu sei o nome dele. O nome dele é Dives, que do latim significa rico. O nome dele é Dives. 20. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. Ou seja, o texto está dizendo que este mendigo foi deixado no portão desse bilionário, esse trilionário. Ou seja, alguém deixou esse mendigo lá. Com qual intenção? Eu não sei, mas eu posso imaginar. Mas vamos continuar a leitura. E desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cachorros vinham lamber-lhes as feridas. Ou seja, ele desejava comer das migalhas que caíam. Ou seja, o rico não jogava não. Elas caíam. E ele desejava comer estas migalhas. Os cachorros eram amigos do mendigo. O cachorro do rico, desse bilionário aí, do Dives. Os cachorros eram parceiros dele. Mas o Dives, o bilionário, o desprezava. E eu tenho quase que certeza que ele falava no seu coração, ou falava na roda de amigos dele. Eu não tenho nada a ver com isto. Se ele está nessa condição aí, alguma coisa ele fez. Porque é assim que funciona a sociedade de hoje. Se você está passando um momento difícil, alguma coisa você fez. Ninguém, a igreja, essa igreja que está aí, ela não está disponível a te estender a mão e te ajudar. Que muitas das vezes ela não consegue entender que alguém te levou para o seio desta igreja. Alguém te colocou lá para ver como que esta igreja iria se comportar. E ela se torna negligente como esse homem rico aí, ó. Isso era cobrada. 22. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Olha bem a diferença. O 22 diz: quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Ou seja, Deus levou ele para o paraíso, para o seio de Abraão, para o descanso eterno. Está salvo. O rico foi sepultado. Está vendo a diferença? 23. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então o versículo 23 te informa que a narrativa que eles criaram de que quando você morrer, tudo se apagará e você não lembrará de nada do outro lado não é real. Porque se não há lembranças, não pode haver punição. Se não há pecado, não há lei. Entende? Então, ele ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Ou seja,
Ele sabia, mesmo ele estando no inferno, no outro mundo, ele sabia quem era Abraão e viu Lázaro. Ele conhecia Lázaro, porque Lázaro jazia na porta dele. Ele sabia. Então aqui você vê que a narrativa é para te enganar, é para te mandar para o inferno, é para acabar com a tua vida, é para fazer você rir e zombar do Deus Todo-Poderoso, o teu Criador, o teu Pai. Então, assim, lembranças no inferno. 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Então aqui o versículo 24, o que você aprende aqui nesse versículo 24? Ele está atormentado nas chamas e sente sede. Olha bem, é só lembrando que o inferno, quem está lá é a alma dele, é o espírito dele, não é o corpo. O corpo voltou ao barro. A alma dele está sentindo sede. E é interessante aqui que ele continua arrogante, mesmo na condição que ele está sendo atormentado pelas chamas. Ele está envolto em chamas, atormentado, todo destruído, todo queimado. Ele continua se achando mais e melhor que Lázaro. Ele continua achando que o mendigo Lázaro é o serviçal dele, é o office boy dele, é o menino de recados dele. Então o que você aprende aqui? Não há arrependimentos no inferno. Porque veja, ele pede para que Abraão deixe Lázaro molhar a língua dele, e você vê que do outro lado no paraíso tem água, tem tranquilidade, tem paz, não tem tormento no paraíso. Que eles estão se vendo. Olha, mais à frente eu vou falar disto. Então aqui você vê que todos os sentidos, visão e tato, né? Tato, já apareceram para você aqui. E aqui você vai ver que os 5 sentidos estão manifestos no inferno. Os 5 sentidos do ser humano estão manifestos no inferno. Ele viu Abraão. E viu Lázaro, e lembrou. Agora ele está pedindo água. 25. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebestes bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele é aqui consolado e tu atormentado. Presta atenção aqui no versículo 25. Nós vivemos num mundo onde as pessoas que não têm posses, que não são ricas, são vistas como pessoas paupérrimas, pessoas que na verdade não são nem pessoas. Esta é a verdade. Porque nós estamos num mundo hoje, se você tem dinheiro, você é muito importante. Se você não tem dinheiro, você é um fracassado, você é um pária, você é um João ninguém. Você não merece crédito porque você não tem dinheiro. Olha que mundo diabólico, olha que mundo satânico. E existem muitas formas de Deus destruir o homem. Eu vou citar 2 delas. A primeira é negar ao homem um trabalho digno. Porque por meio do trabalho digno, o homem pode ter dignidade. A dignidade vem pelo trabalho digno. Pelo suor do teu rosto comerás o teu alimento. Quando Deus não dá o trabalho ao homem, ele arrebenta o homem. Ele mergulha o homem numa intelectualidade onírica, depressiva, sem autoestima, sem desejo de viver. Ele arrebenta o homem. Esta é a primeira plataforma. Agora tem a segunda. A segunda é quando Deus dá ao homem tudo que a alma dele deseja. Você quer uma empresa que bombe no final do ano milhões? Toma. Você quer morar numa casa que vale 50 milhões de reais? Toma. Você quer dirigir os melhores carros? Toma. Você quer viajar o mundo? Toma. Você quer
gozar da sua vida o máximo que você puder, viver no conforto, na regalia, na facilidade, toma. Esta também é uma forma de destruir o homem, que infelizmente a sociedade de hoje não consegue associar. Mas isso é vídeo para uma outra oportunidade. Só estou te apresentando aqui a situação de que depois que você morre, você não vai esquecer de nada, você vai se lembrar de tudo. Aqui, Dives, ele está lembrando de tudo. 26. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. É o versículo 26. Olha que interessante. Isso é muito profundo. Antes da ressurreição de Jesus, aqui embaixo, no céu da terra, estava o Gênero e o paraíso. Isso é muito interessante. Tanto é que eles se viam. O paraíso de um lado e o Gênero do outro. Dois povos. É o que eu estou te falando. Dois povos. São os mesmos dois povos que estão dentro da igreja. Os filhos do diabo e os filhos de Deus. E aqui embaixo, antes da ressurreição de Jesus, eles se viam. E estava posto um abismo entre eles, que não dava para eles passarem, escapar. Ele não podia escapar do Gênero e entrar no paraíso, lugar de descanso eterno. Lugar de paz, tranquilidade, harmonia. Então, existia esse abismo entre o Gênero e o paraíso que Abraão comandava, e o Gênero, o diabo comanda. Porque o inferno foi constituído, foi plasmado por Deus para o diabo e seus anjos, não para os seres humanos. Mas os seres humanos vão para lá porque escolheram seguir as obras do diabo, escolheram ignorar o poderoso Senhor e escolheram só mesmo consumir tudo que Deus plasmou, mas não querem Deus. Então vai para lá. Porque estão nessa terra, mas nunca conheceram a Deus. Quando Jesus desce ao seio da terra e prega lá embaixo, ele tira o paraíso de lá e leva para o terceiro céu. É onde o apóstolo Paulo fala que foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que ele não poderia revelar. Então, quando os filhos de Deus morrem, eles não descem mais, eles sobem. Quando os filhos do capeta morrem, eles descem lá para onde Dives está. 27. Então ele disse: eu te imploro, ó Pai, que o mandes à família de meu pai. Ou seja, está aqui. Ele tem ciência da família dele. Está aqui as reminiscências. Ele está preocupado com a família dele, para que a família dele não vá para este mesmo lugar, porque tem os 5 irmãos, ó, a lembrança. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Ele sabe onde ele está e por que ele está lá. Mas é interessante neste texto que em nenhum momento ele pede perdão. Em nenhum momento ele fala com Abraão desta forma: pai Abraão, eu estou arrependido, pai Abraão, de ter ignorado a Deus no mundo onde eu estava. Pai Abraão, eu estou arrependido de ter feito tudo o que eu fiz com o mendigo Lázaro e com muitas outras pessoas que tinham necessidade e que eu poderia ajudar. Mas eu dizia no meu coração: eu não quero saber, isso não é problema meu, isso é problema deles, eu tenho os meus problemas. É o mesmo mundo que nós vivemos hoje, não mudou absolutamente nada. Nós estamos numa sociedade que está mergulhada cada vez mais no caos, mas nós dizemos a nós mesmos: cada um com os teus problemas, eu tenho os meus problemas. E mesmo tendo essa igreja que está aí, mesmo ela tendo meios para ajudar estas pessoas necessitadas, estas pessoas que precisam de ajuda, de uma operação, de uma porta de trabalho, de uma ajuda espiritual, de uma ajuda intelectual, ela simplesmente ignora e diz: Deus vai te ajudar, vamos orar. É a mesma coisa, é a mesma mentalidade diabólica, é a mesma mentalidade satânica. Em nenhum momento ele se arrepende.
Em nenhum momento ele fala de arrependimento. Então o que você aprende aqui? Não há arrependimento no inferno. Você só pode se arrepender aqui. Não há arrependimento no inferno. Depois que você entra lá, irmão, acabou. Depois que você morre, segue-se o juízo. 29. Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. 30. Ele respondeu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Chega aí. Esta é uma história fantástica que te ensina que toda a narrativa que fora criada de que quando você morre, você não vai lembrar de mais nada, é para te condenar, é para te mandar para o inferno. Toda a ideologia filosófica marxista-leninista que te diz que só se vive uma vez, ou que aquela ideologia filosófica do espiritismo, que diz que você vai vivendo de ciclo em ciclo. Hoje você vem como ser humano, amanhã você vem como uma galinha, amanhã você vem como um cachorro, amanhã você vem como um... Meu irmão, se livra disto. O homem só pode morrer uma vez e só existe uma vida. Viva agora arrependido aos pés do Senhor Jesus. Viva agora curvado aos pés do Senhor Jesus. Para que você não vá para o mundo onde Dives está agora. Ele está lá agora, neste momento. Porque a alma do ser humano, ela é imortal, ela não morre. Ele vai passar a eternidade lá. Ele não vai sair de lá porque ele escolheu ir para lá. A arrogância dele, a prepotência dele, a mentira dele, a violência dele, a corrupção dele, a zombaria dele com o nome de Deus levou ele para aquele lugar. Ele está lá porque ele escolheu ir para lá. A escolha é sempre do ser humano. Não deixe que ninguém te engane. Não esquece de se inscrever no canal, tocar no sininho, colocar um comentário discordando ou concordando e compartilhando para a tua rede social para que esta informação chegue a outros irmãos e possa despertar os irmãos. E ajuda esse canal a ser conhecido dentro da plataforma do YouTube, já que é um canal novo. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.